Licença, tá desconfortando, não tem argumento, só opinião. Mulher negra amazônica em movimento, afro-latina canto enlouquecendo. Sei o que quero, sigo trabalhando e pelo meu sonho faço o que for preciso. Vim nessa abusada que já é pedrada, atrasando meu tempo aqui não pega nada. Se não me quer, então não foge, é como uma Inara diz, quem vê close não vê corre. O papel da extrema-direita é fazer a população oprimida se reestruturar. Nós temos que derrotá-la. Milton Barbosa. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Odara, segunda temporada. Estamos muito felizes com a repercussão e com a aceitação do programa. Estou aqui com as minhas irmãs Laila, Luciana e Raíza. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é impossível de ignorar, que é o primeiro turno das eleições e o risco à democracia, né? Falar sobre o primeiro turno das eleições é falar sobre, mais uma vez, né, a ausência de representatividade, a ascensão da extrema-direita, né, dessa verdadeira guerra santa que se instaurou no segundo turno das eleições, onde se discutem votos de evangélicos, votos católicos, e mais uma vez as religiões de matriz africana foram esquecidas no churrasco, né? E falando de ausência de representatividade, a gente também tem que falar sobre a deslegitimação e a perversidade, né, que permeia essa violação a uma política pública tão importante que é a reserva do fundo eleitoral para candidaturas negras. A Laila vai falar um pouquinho mais sobre alguns episódios emblemáticos envolvendo fraude, né, porque não tem outra forma para descrever a prática de se autodeclarar pardo ou preto sem o ser, visando apenas o dinheiro do fundo. Essa parte é muito complicada de falar, porque, assim, por mais óbvio que seja, eles insistem em fazer a autodeclaração de maneira fraudulenta, e isso tem uma repercussão muito ruim, né? Por exemplo, hoje eu vou contar aqui para vocês vou explicar para vocês um cenário. Mais ou menos 28 mil foram os candidatos que se inscreveram para participar das eleições, concorrer a algum cargo. Desses 28 mil, quase 50% se autodeclararam negros. E aí sempre vale a pena a gente explicar. Negros são aquele grupo composto por pretos e pardos. E aí a gente sabe que existe uma confusão em relação a isso e os números vão explicando muito bem. Em 2018, essa autodeclaração já existia. Essa autodeclaração ela foi implementada pelo TSE em 2014. Então, a autodeclaração ela já é antiga. Em 2018, vou falar em relação às mulheres apenas. Já algumas mulheres se autodeclaravam, mas houve um aumento daquela eleição para essa de 37%. E aí a gente olha no primeiro momento esse número e fala, uau, né? A gente está ganhando espaço. Não é verdade. A parte triste disso é que a gente bateu um recorde. Nós temos 135 parlamentares negros, declarados negros. E aí, se a gente for lá no site do TSE, todas essas informações estão no site do TSE, a gente não vai encontrar negros nas fotos das pessoas que se autodeclararam negros. E aí, qual é a explicação disso? Como a Carol disse, isso tudo aconteceu porque, em 2020, foi discutido a questão do fundo eleitoral, com uma reserva específica para pessoas, para campanha de pessoas que se autodeclarariam negras, pretas e pardas dentro do grupo de negros, né? Só explicando, vou falar isso várias vezes para ver se fica claro. E aí, esse fundo ele recebe um benefício maior. Por quê? Porque é toda uma questão da finalidade da cota. A cota, ela tem como finalidade viabilizar que pessoas que ao longo da história foram minorizadas sejam capazes financeiramente, monetariamente, de chegar no mesmo nível, né, das pessoas que têm os privilégios de conseguirem estar onde estão sem muito esforço. Viabilização, né, prática das campanhas, porque para fazer campanha precisa-se de dinheiro. Exatamente. E a gente sabe que nem toda pessoa preta que se candidata tem essa E muitas pessoas brancas que se candidatam tiram esse dinheiro do bolso sem muita dificuldade, porque afinal de contas são amigos, primos dos patrocinadores sem muita dificuldade. E não os meios de produção, né? Exatamente. Não tem dentro dos partidos políticos candidaturas de mulheres e candidaturas negras, elas não têm prioridade. Historicamente, elas não têm prioridade. Então, essa política afirmativa, né, essa cota, vem para que pessoas negras possam ocupar lugares de poder. Então, aí a gente imagina, o cenário é esse.
tem toda essa contextualização. É necessária a cota em razão disso, né? E é tudo muito bonito, teoricamente, tudo perfeito, mas na hora da aplicação, isso acontece de uma maneira perversa. Mas, Laila, eu queria até comentar aqui que é uma discussão também que é trazida de como vai fiscalizar essas cotas, né? Ok, autodeclarou, beleza, mas o próprio movimento negro e tudo, que faz que promove essas discussões, eles falam assim, precisa fiscalizar. Sim, Não mas pode antes de ser qualquer de qualquer coisa, jeito. Tem que ter mecanismos, Isso né? mesmo. Talvez uma heteroidentificação, tal qual existe para os concursos públicos, É uma solução. para as universidades. Então, aí em 2020, o TSE discutiu, e tem até o voto do ministro Barroso, ele foi muito interessante nesse sentido, ele explica um beabá de finalidade de cotas, e ele fala a respeito desse fundo, né? E aí, para as eleições de 2022, esse fundo já foi aplicado. E aí, aconteceu um fenômeno, que foi o que eu contei para vocês. De acordo com o levantamento do G1, 9 em cada 100 candidatos alteraram a autodeclaração das eleições de 2020, que foram as municipais, para a de 2022. E isso não foi porque essas pessoas passaram a buscar um letramento racial e passaram a se perceber. Foi cara de pau mesmo. Foi para receber o dinheiro no fundo reservado para essas pessoas. Ou seja, já existe uma dificuldade e essa política pública resolveu buscar trazer um equilíbrio, e eles vêm desequilibrar a política pública com fraude, né? E a gente não está falando de candidatos que não têm grande política. visibilidade, que não têm experiência política. São pessoas que realmente fizeram isso, e aí eu já não sei se achavam que ninguém ia perceber. Meus aplausos à mídia, que fez uma pressão gigante, e graças a Deus eles corrigiram essa questão. Mas eu tô falando de ACM Neto, por exemplo. Tô falando de Eduardo Braga, por exemplo. Tô falando de candidatos que nas últimas eleições, se declaravam brancos, porque afinal são, né? E passaram, a partir do momento da implementação desse fundo eleitoral de reserva para pessoas pretas e pardas, a se declarar como pardos. Mas tem que ressaltar também que não foi só para cargos majoritários, não. Cargos proporcionais também. E pessoas que nem concorreram às eleições, essa agora, mas que estão de olho, por exemplo, em reeleição para a prefeitura, pessoas que se autodeclaravam branca enquanto eram deputados estaduais, por exemplo, hoje ocupando cargos do executivo, são pardos milagrosamente. Isso Fica a desrespeita, dica. né? Fica a dica. Isso desrespeita muito. Óbvio que é necessário a gente fazer aquela discussão a respeito do colorismo. Muita gente, de fato, tem dúvida de como se autodeclarar. Minha orientação é sempre que você busque conhecimento, né, sobre si, sobre a sua história, sobre a história do seu povo, sobre a cultura. Mas quando você faz isso dessa forma que foi feita nessas eleições, a gente vê que não é uma questão de dúvida, não é uma questão de... É oportunismo. É oportunismo, é pura má fé. Vocês deram os perfeitos nomes para isso. Foi para ganhar dinheiro no fundo. E a gente não tá falando de fundos vazios. A gente tá falando de fundos já lotados. Mas é sempre esse pacto, né? Agora da branquitude. É o pacto da mas antes branquitude. O pacto da masculinidade, né? Que utilizou a reserva de fundo eleitoral para candidaturas femininas para, enfim, arrancar dinheiro. Eles criaram candidaturas laranjas. Então, são vários mecanismos que vão surgindo para usurpar esses espaços destinados a minorias representativas, que são mulheres, que são pessoas negras. E vamos lá, se a gente tiver daqui a pouco uma reserva de fundo eleitoral para candidaturas LGBT, indígena, vai tudinho. Eles vão, de alguma forma, E também tem que comentar aqui um negócio, que é a certeza da impunidade, né? Que não vai acontecer nada. Porque, como estamos falando, são políticos que possuem uma longa carreira, uma experiência e, claro, terão boas bancas de advogados, né? Tanto que tem um político aqui na nossa região que ele demanda não sei quantas ações judiciais para tentar silenciar a imprensa, né? Então, assim, não tem problema, foi um erro no cadastramento e está tudo certo. Mas vale lembrar que tem grupos de juristas negros que estão prestando atenção nessa movimentação, né, das pessoas brancas que foram eleitas, e assim, vão entrar com ações para que essas pessoas não tomem posse, né? Para tentar impugnar essas candidaturas. E o movimento negro, assim, ele teve
bastante atuante, né, para buscar esse aumento da representatividade. A gente precisa ressaltar iniciativas como da Coalizão Negra por Direitos, né, que era o Quilombo nos Parlamentos, que teve aí várias candidaturas no Brasil inteiro, né, tentando fortalecer, né, essas pessoas, esses candidatos, para que eles pudessem alcançar, né, esse objetivo. Infelizmente, foram esses resultados que a gente está vendo. Meu amor, é triste, mas daqui para você ficar grandinho, eu acho que a gente dá uma avançada. E assim, a gente também precisa ressaltar, né, a Carol lá no início trouxe essa questão das ameaças à democracia, e como a gente está debatendo esse viés afrocentrado, digamos assim, dessa primeira parte das eleições, a gente volta para a questão da presidência da República e lembra que um dos candidatos, né, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante o governo dele, teve um papel importante em pautas relacionadas à negritude. A gente pode destacar o Estatuto da Igualdade Racial, existia uma secretaria dedicada, né, às pautas raciais, que era a CEPIR. A Fundação Palmares funcionava a contento. Saudosa Fundação Palmares. Funcionava. Fundação Palmares. Pois é, e outras ações também, as próprias cotas para as universidades, no serviço público, a Lei 10.639, que tantas vezes a gente falou aqui durante a primeira temporada. Tudo isso foram ações tomadas durante esse governo, né? E aí a Raiza vai trazer um pouquinho de como é que está o plano de governo, né, desses dois candidatos nessa questão, né, nesses temas raciais. Legal. Luciana, é bom comentar aqui o seguinte, que esse plano de governo Lula-Alckmin, ele vai, os pontos importantes vai ser segurança, né, a questão do meio ambiente, essa reafirmação dos movimentos negros e tantos outros. Mas deixa eu trazer aqui alguns apontamentos. Primeiramente, reforma trabalhista. Né? Então, existe nesse novo plano de governo esse fortalecimento, né, do social. Né? Então, reformar pontos que vai atender à necessidade e à exigência da sociedade. Né? E, justamente, revogação de pontos mais agressivos, né, a esse trabalhador brasileiro. Já na segurança pública, o Lula teve uma fala bem feliz, né, em algum momento, que o atual presidente ele gosta de policial. Só que ele entendeu que sim, ele precisa dar uma atenção à segurança pública e colocar os policiais inseridos nas políticas públicas do Brasil, né? E não só tratar essa questão do tráfico como questão de segurança pública, mas também como uma questão de saúde, né? Então é um ponto bem interessante a ser comentado. E meio ambiente, isso vai conversar muito com a região norte, né? Que o meio ambiente realmente eles falam que querem reduzir a zero, né, esse desmatamento. Não sei como é que eles vão fazer, mas é justamente reforçar a necessidade de contra a todo o movimento que foi o Bolsonaro realizou, né, que é esse fortalecimento do agro, esse fortalecimento da extração ilegal, né, de madeira e etc. Aí tem a questão da FUNAI, né? A FUNAI, por conta da repercussão da morte, né, do Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, ele começou a olhar para a FUNAI, né, que desde o governo da Dilma a FUNAI não era tratada com essa sensibilidade. Não. Então ele quer sim esse fortalecimento e também o combate predatório, né? Ele quer fazer dessa forma. E a imprensa, ele quer realmente fazer com que a imprensa trabalhe de forma livre, né? Que de fato a imprensa venha a cumprir o seu papel. E por outro lado, eu queria até comentar aqui rapidamente esses pontos, né, e vincular o bolsonarismo na Amazônia de forma muito interessante. Por quê? Nós vimos que nessa eleição o Bolsonaro ganhou na região norte. Isso conversa muito com a questão do armamento, né, essa flexibilização para você conseguir armas, esse fortalecimento do agro, dessa exploração, e também a questão da população evangélica, né, que é muito presente na região norte. Né? Então, isso vai muito em contrário ao que é o plano governo Lula-Alckmin.
E aí tem uma outra situação, né? Que como a gente sempre tem esse recorte racial, é interessante falar aqui de uma personalidade, vou colocar assim, né? Que é o Léo Péricles, que ele foi candidato à presidência, né, da Unidade Popular, que é o partido mais jovem, né, do Brasil. Também conhecido como UP. UP, isso mesmo, que vai contrário a tudo que os atuais candidatos, vou colocar dessa forma, pregam. Por quê? Ele tem um pensamento que é justamente olhar para a população mais pobre, olhar para a periferia e ver qual é a necessidade. E não querer fazer esse pacto com os ricos brancos, porque os ricos brancos não entendem qual é a necessidade real da população brasileira. E assim, ele até comenta uma questão bem interessante, o Léo Péricles, que ele é da periferia de BH, né? Ele fala o seguinte, que não basta ser preto e não basta ser mulher. Tem que ter esse letramento racial para poder entender a real necessidade dessa população brasileira. E, claro, fortalecer todas essas discussões raciais, né? Eu queria muito fazer uma observação, que, assim, em que pese 3 dos 7 estados da região norte tenham se apresentado favoráveis às ideias do bolsonarismo, essa questão de discussão sobre a grande cidade, por exemplo, o Amazonas, ele teve mais pessoas que votassem no Lula do que no Bolsonaro. Mas Manaus, a grande cidade, o grande centro, teve Ele teve uma votação bem expressiva e muito ganhou. mais expressiva, e a gente consegue ver isso nas ruas. Sim. Mas eu digo assim, você falou que é necessário discutir a respeito de determinados temas. Quem está aqui na capital talvez não veja, como vê quem está no interior, o grande reflexo dos males que o bolsonarismo como um todo acaba trazendo para esse povo. E aí, por isso que lá fica mais fácil, as pessoas tendo essa visão, sem precisar de letramento teórico mesmo, vivendo aquela situação, de discutirem determinados temas que na cidade a gente não É o faz. que a gente estava conversando antes do programa começar. As pessoas, as comunidades do interior do estado lembram de quem efetivamente olhou por elas, zelou por Melhorou, elas, né? e melhorou a vida delas. Então, assim, e é muito importante que a gente diga, Manaus não é o Amazonas. O Amazonas é composto, é um estado muito complexo, é um estado muito grande e é um estado com muitas dificuldades e muitas realidades, né, diferentes. E que bom que nós temos o interior do Amazonas com entendimento, não vou dizer De letramento, experiência mas mesmo. eu vou dizer com essa vivência e com esse olhar cuidadoso. Que Assim bom como o que o nosso Nordeste, Amazonas virou voto e não elegeu Menezes como nosso senador. Que bom que o nosso Amazonas virou voto e Lula teve maioria de votos, mesmo que tenha sido uma diferença mínima, né? Mas Eu acho que eles conseguiram ter uma visão mais coletiva, digamos assim, né? Porque essa eleição talvez seja a mais importante, né? Desde a redemocratização. Porque você vai ter que escolher entre alguém que proporciona... Não, pode proporcionar a continuidade do que a gente veio construindo, porque somos uma democracia jovem, e alguém que quer, de certa forma, brancar toda essa luta histórica. Né? Um falso discurso ainda, Destruição, né? É Um destruição. falso discurso. É um projeto de ir minando a democracia. Isso a gente vai trazer em outros episódios. Existem teorias para quem estuda direito constitucional, né? E a gente, inclusive, essa questão de, por exemplo, a modificação do número de ministros, né? O que a gente chama de empacotamento da corte, que é para desvirtuar o que hoje existe na Constituição, para justamente passar a boiada, né, como eles gostam de falar no atual governo, e minar essa questão da separação dos poderes, né, realmente acabar com o judiciário, de certa forma. Então, vamos ficar por aqui, tá? E na volta do intervalo teremos uma convidada excelente, maravilhosa, para contribuir aqui com nossa gira de conversa. Estamos de volta com o primeiro episódio da
temporada do podcast Odaras e temos o prazer de apresentar a nossa convidada, Paula Littaf. Né? Olha, eu tô querendo aqui saber qual câmera eu olho, mas tá tudo bem, uma hora a gente acha. Essa daqui. Ela que é a responsável, né, pelo cenário e uma co-idealizadora, né, dessa mescla que é a cenário com Odaras e Onda Digital, e jornalista, né, mulher, empoderadíssima, e a gente vai falar um pouco sobre o primeiro turno das eleições. O nosso foco vai ser na região norte, né, especificamente no Amazonas, e eu queria te perguntar, Paula, me chamou muita atenção, de forma muito negativa, a eleição, né, para o legislativo aqui no Amazonas. Como é que você enxerga, enquanto jornalista que fez a cobertura das campanhas e cobriu, enfim, a apuração e os resultados, como que você enxerga essa bancada? A gente pode falar que houve uma ascensão de extrema-direita no Amazonas, na região norte, no Brasil como um todo? Primeiro, gente, é uma honra estar aqui no Odaras, tá? Laila, Luciana, Raíssa, Carol, muito obrigada mesmo por ter me permitido falar num programa que você foi, inclusive, muito generosa ao dizer que eu sou co-idealizadora. Mentira, na verdade, eu estou aqui. Eu tenho que rebater essa fake news, tá brincando, Carol? Porque, na verdade, o projeto é todo delas. A gente, na verdade, aqui está tentando apoiar um projeto que é exclusivo das Odaras e que foi observado pela equipe Cenário e chamou a atenção da revista. E a gente, diante de nossas afinidades de bandeiras, resolvemos entrar com essa parceria. Essa questão de cobertura jornalística, ela, em tese, deveria estar atrelada só à parte técnica, né, Carol? A gente não deveria inserir nesse contexto questões ideológicas, religiosas ou até pessoais. Porque eu aprendi isso na faculdade, quem fez jornalismo, ou não necessariamente que não fez uma faculdade, mas que pelo menos buscou pesquisar sobre essa questão da comunicação. Eu não estou falando da questão imparcial ou parcial, não estou entrando nesse mérito, mas ela deveria atender à questão técnica. E não é assim que acontece, principalmente nesse momento agora, de puro extremismo. E a gente não fala só da direita extrema, a gente fala da esquerda extrema também. E a gente se insere em todo esse contexto, infelizmente, avaliando riscos. E riscos não só físicos, mas psicológicos. Porque quando você cobre um material, você vai avaliar determinada pauta e você sabe que aquela pauta precisará ser divulgada, você, naquele momento, ao mesmo tempo que tem que fazer uma análise técnica, você vai ter que avaliar, meu Deus, eu vou sofrer ataque. Eu tenho que estar preparada. E esse ataque, às vezes, na maioria dos casos agora, são ataques psicológicos, a gente tem que ter muito controle emocional para isso, que são ligações com ofensas, mensagens públicas e principalmente privadas, porque os covardes de ambas as extremas, mas principalmente a direita, eles são covardes. Eles vão no teu privado, eles colocam haters, eles colocam fakes e não te atacam na tua técnica jornalística, né? Eles te atacam no teu pessoal e muitas vezes pelo fato de você ser mulher. Eu quero aqui, inclusive, citar, só para fechar, essa questão de não ter, infelizmente, um contexto só técnico de cobertura jornalística, mas também pessoal. Quando eles atacam, principalmente as mulheres aqui da Cenário, que faz matéria, principalmente a mim, eles não vão falar, tua matéria está com um erro técnico de informação, tua matéria ela não abordou determinado tema. Não, é cadela esquerdista, né? É piranha do Lula. É esse nível que a gente tem que ouvir. Debaixo, né? E aí, você lê aquilo, e quando a pessoa coloca isso do próprio perfil dele, aí o que você avalia, né? Falei, gente, como é que eu vou rebater isso? Eu sou obrigada a ler isso, sabe? Então, é revoltante, é repugnante, mas a gente só tem uma maneira de pensar. Eu não vou fugir à luta e também não vou intimidar por causa de loucos, de pessoas como essa, porque são pessoas como essa que podem comandar o Brasil. Então, se eu sou a voz, e minha equipe também, e tem que suportar isso, aí eu tento pensar assim, é uma fase, até chegar no objetivo final. Mas não é fácil, não. E é muito contraditório, né? Assim, só falando, porque é um tipo de gente que luta, que busca, que fala, bate no peito pra falar sobre liberdade de expressão, mas quando vê uma mulher
livre para falar o que pensa, para se posicionar, vem com esse tipo de ataque tão E é muito baixo. E é muito triste, né? Que a gente veja cada vez mais essas pessoas tendo esse espaço para disseminar ódio, para disseminar notícia falsa, para ameaçar, para amedrontar. É muito difícil a gente ver que nessas eleições a gente teve a ascensão de pessoas como Damares Alves, como Marcos Pontes, são negacionistas, Fábio Arruda, tantas pessoas que não agregam em absolutamente nada. inclusive só tecnicamente, né? não tem técnica, não tem ética, Experiência. não tem valores, não tem experiência. E essas são as pessoas que vão legislar no nosso país pelos próximos 4, pelos próximos 8 anos. É muito doloroso. frustrante, é muito triste, né? Pois é, e aí era isso que eu ia perguntar da Paula, como é que ela acha que isso se reflete, e ela já falou um pouquinho de como isso se reflete no dia a dia do fazer jornalístico, né, mas como é que ela vê que isso vai se refletir nas casas políticas, né, nesse ambiente, e logicamente na população, né, porque tudo que acontece lá vai ter reflexo no teu dia a dia. O que a gente percebeu nos parlamentos é que, especificamente na Amazônia, que é, né, nosso lugar aí de fala, onde a gente se refere, os povos dos quais a gente busca trabalhar nas pautas aqui da Revista Cenário, eu vejo que vocês também no programa Daras, a gente tem uma Amazônia dividida. Metade bolsonarista, a outra metade esquerda, centrão, fato. Isso aí já está definido. Aí a gente fala das casas legislativas, o Congresso como um todo, Câmara Federal e Senado. E aí a gente vai avaliar os parlamentos. Gente, os parlamentos é muito mais complicado, porque os parlamentos estaduais, regionais, 70%, se a gente for avaliar de cada estado da região norte, os 9 estados que compõem, 75% de bolsonaristas. E quando a gente fala bolsonarista, eu quero deixar até claro isso aqui, a gente não está falando da direita apenas não, porque a gente até tem uma direita, em alguns casos, coerentes com aquilo que defende. A gente está falando de uma direita que segue não o princípio etimológico histórico de direita, da boa direita. O anti-esquerdista. Mas, a gente está falando do bolsonarismo, que para mim é uma nova ideologia. Sim. E eu estou falando do ponto de vista jornalístico aqui, é uma nova ideologia sociológica que foi criada, que não necessariamente está atrelada à direita, que é uma direita não racional, que é uma direita fanática, Que promove o medo. que promove o medo com discurso de ódio, Isso mesmo. bem estilo do que vou metralhar o PT, entende? Então, não vejo isso com um olhar democrático, porque a primeira coisa que se alguém ver o vídeo e pegar esse trecho vai dizer, mas foi a democracia, a população escolheu, ok, mas eles vão representar quem? Os bolsonaristas, porque eles, mesmo eleitos, representantes de Estado, eles não têm aquele pensamento democrático de que vou representar a minha cidade, o meu Estado, ou toda a população. Não, gente. Não sejamos inocentes com relação a isso também. E o Porque- resultado das eleições, ele não é só o resultado das eleições que é a democracia, né? A democracia, ela tá em como essa campanha foi feita. Você se pôs Aí teve tu vai liberdade de voltar lá escolha. para pré-campanha, que eles tiveram muito mais recurso econômico. Aí A tá máquina, né? com a máquina. Aí vamos só para a gente encerrar esse raciocínio. Aí você vai ter um parlamento bolsonarista branco, hétero, entre aspas, porque eles se autodenominam, muitos são frustrados e enrustidos, a gente fala aqui abertamente mesmo, porque a maioria dos homofóbicos são problemáticos porque não aceitam, na maioria das vezes, a sua própria sexualidade, mas são pessoas que têm esse falso moralismo. Eles vão representar quem? Uma parte da população. Você está entendendo? Então a gente não tem, e piorou. E nós falamos com professores de história, falamos com sociólogos, cientistas, eles fizeram uma análise dos parlamentos anteriores. Paulo, estamos pior. Você está entendendo? Uma Amazônia totalmente dividida, de bolsonaristas que são contrários ao desenvolvimento sustentável. Primeiro ponto. A favor do garimpo em terra indígena e a favor do garimpo ilegal, porque isso ainda nem foi autorizado. Né? Aí o que a gente tem uma total incoerência e um total, sabe, incongruência em relação àquilo que a gente tem na região. Ataques à Zona Franca. Ataques, pra mim, isso é o mais complexo de todos. Eu tive que ouvir um advogado
em que ele disse que o Paulo Guedes, ele sendo amazonense, dependendo de todo o recurso que tem aqui no estado, porque a gente sabe que 75% vem da Zona Franca, de todo o dinheiro que circula aqui em Manaus, ele disse que o Paulo Guedes deveria ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E eu imaginei com base em quê? Porque Gente, ele eu tá... quero aqui publicamente pedir desculpa pela posição do colega, porque... Advogado, colegas de vocês, com a ver. Meu colega não. Adoro a comissão da Zona Franca. Não, e ele Não deu uma Nessas horas eu não sou desculpa. advogada, eu sou apenas jornalista e professora. Não, Você é, ninguém solta a mão de ninguém. O dedinho do pé encolhido de vergonha. E aí ele falou isso, eu falei, mas o Paulo Guedes ele tem uma política voltada para sul-sudeste, o senhor como amazonense deveria ter vergonha de falar uma coisa dessas. A política de industrialização de Paulo Guedes é sul-sudeste. O senhor não pode ser o bolsonarista sulista, porque o senhor é um bolsonarista amazonense. Se porte! desse local. Se Eu vou porte! aqui fazer um contraponto a essa tua fala, gente. Teve um candidato a Senado, Coronel Menezes, que saiu abraçado com o Bolsonaro falando que lutou em defesa da Zona Franca, quando na verdade o projeto do governo era acabar com o polo, Tirar sabe? toda a competitividade, ficou muito claro. Pressão popular, ele voltou atrás e retrocedeu. E aí, um candidato a Senado pelo Amazonas. Ei, Se bem colocar votado, assim, vamos deixar claro isso aqui, hein? E que elegeu a filha. Que elegeu a E eu gostaria filha. aqui de fazer menção honrosa ao interior do Amazonas por não ter deixado Que esse nos- desastre acontecer, porque não tem outra palavra para definir o que seria Coronel Menezes nos representando no Congresso Federal como senador, né, da República. Agora, tem uma coisa assim que eu queria saber até a opinião da Paula, porque eu estava comentando isso com as meninas, né, nesse pós-eleição. Como será isso se Lula ganhar? Será que essas pessoas elas realmente continuarão com esse discurso bolsonarista? Elas têm realmente essa ideologia? Será que isso é uma ideologia? Ou será que, como sempre aconteceu muito no nosso país, que a maior parte dos políticos eles não seguem fielmente ali a linha ideológica dos seus partidos, né? Os partidos acabam sendo Quando eles só um perdem o poder. trampolim, isso, apenas um trampolim para chegar ao poder. Boa. Será que eles vão continuar ou se essas alianças que são feitas no pós-eleição, será que não vai reverter essa linha bolsonarista, entre aspas, que muitas vezes é uma galera que era do centro, né? Sim. Sempre foi o centro que está ali, né, de Aí mãos pegou- dadas com quem está no poder, se eles vão Surfou na continuar. onda. Ótima pergunta, sabe? Porque quando a gente vai fazer matéria de política, a gente percebe que o discurso de alguns políticos que estão buscando um mandato ou que estão no mandato eletivo, eles são voltados a quem está com a máquina, a quem está com a caneta na mão, aquele que pode liberar mais rapidamente uma verba de emenda parlamentar, aquele que pode fazer ali uma foto do lado e dizer que também manda ali nos cofres do Palácio do Planalto. Então, assim, aí eles acabam se aproveitando de uma ideologia que, gente, não é ideologia para a maioria da população compreender, são projetos de poder. E fica muito claro nas entrevistas que esses políticos nos concedem, nos falam. Então, eu acredito, sinceramente, primeiro, conhecendo o PT como a gente conhece, conhecendo a esquerda como a gente conhece, que são muito estrategistas. Eu acredito, e aí também eu já vi analistas políticos falando, e eu concordo, que eles devem atuar em cada base bolsonarista, ir lá, fazer a cooptação ideológica, nada, né, mano? Que eles nunca acreditaram em nenhuma... A cooptação do poder, eu acredito que isso vai mudar. Eu ia comentar exatamente isso. O Lula é um exímio político, é um político nato, assim, e acho que essa questão das alianças e das estratégias, isso vai partir muito dele também, nessa ponta de lança mesmo. E espero, né, que essas alianças sejam forjadas, porque O que a gente governabilidade vai quer- depender disso. O que a gente quer não é minar, vamos lá, as ideologias, minar a liberdade de expressão, só que a gente não vê isso. A gente só vê quer democracia mesmo. um extremismo Respeito total, pela democracia. uns discursos de ódio que não fazem qualquer sentido, muita fake news, semelhante a essa que a Damares espalhou, agora está tendo que rever com o Ministério Público, até o Nossa, STF muito está se grave, metendo. Nossa Senhora. Mas é muito natural do grupo deles, Amiga, né? responsabilidade não, é crime mesmo.
Olha, diferente da Tebet. Tebet foi falar sobre orçamento secreto. Falou com base em informações concretas. Tanto que a Polícia Federal já está pegando aí a realidade do que é o orçamento secreto. Por falar em... É o maior esquema de corrupção da história deste país. E a gente só está começando, porque Só são começando. 19 Ele merece bilhões. São Gente, eu 19 queria pegar bilhões. essa deixa de incoerência da branquitude, de fake news e trazer uma discussão aqui um pouquinho mais voltada para a proposta do Odaras. Paula, de 2018 para cá, a gente fez um levantamento, viu o levantamento do G1, 9 em cada 100 candidatos mudaram a autodeclaração, alteraram a autodeclaração. E isso tomou uma repercussão muito grande. E aí eu queria ver contigo o que tu pensa sobre o papel da mídia nessa pressão denunciativa. Porque o que aconteceu? Eles alteraram para se declararem negros ou pardos, pretos ou pardos, né, para se declararem negros. Só que aí a mídia caiu em cima. E aí eles precisaram corrigir isso, enfim, várias demandas processuais. E eu queria que tu falasse sobre esse papel da mídia como agente de denúncia mesmo, para reverter essa situação. Só que sobre essa pergunta a gente vai dar um tempinho para vocês fazerem uma pesquisa, afinal a gente apresentou alguns dados para vocês verem que a gente não tá falando de fake news e fica uma reflexão na volta. A Paula responde pra gente. Fica com a gente aí. Estamos de volta com esse episódio do podcast Odaras, falando sobre o primeiro turno da eleição e o risco à democracia. Nossa convidada Paula Litaif está aqui conosco. Para quem chegou agora, ela vai responder agora uma pergunta a respeito dessa fraude, dessa tentativa de fraude na autodeclaração de alguns candidatos, né, que aumentou bastante desde 2018 para cá. E qual o papel da mídia em denunciar essa situação? Primeiro, isso envolve a questão econômica, né? Porque ao se declararem pretos ou pardos, mesmo eles não sendo, eles sabem que vão ter um valor maior aí de recursos do fundo eleitoral. Porque isso faz parte das diretrizes lá impostas e colocadas no fundo. Agora, um absurdo mesmo é a gente ver que quem se declarou branco agora virou preto, virou pardo, e tudo isso para conseguir mais dinheiro. E a mídia, ela tem se colocado aí, e não só a nacional como a regional, como uma fiscalizadora de fato. Porque eu não vi, eu estou falando eu e Revista Cenário, especificamente, eu não vi órgãos de controle fazerem uma análise voltada para isso. Eu não vi Ministério Público avaliar isso de uma forma mais incisiva. Mas são muitos candidatos. Mas pelo menos que se criasse uma comissão para fazer uma pesquisa dentro de uma amostragem. Por exemplo, como faz TCU, como faz a AGU, eles fazem assim, eles não conseguem fiscalizar todos os municípios de um estado. Eles vou fazer o sorteio de 10 municípios para a gente saber como é que está lá a situação do recurso federal naquele estado. Então, por que não foi feito isso aqui? Estou falando do Amazonas especificamente, mas no restante do Brasil não vimos. E aí coube a imprensa fazer relatos de casos que a gente ia pegando, ia encontrando e iam surgindo por denúncias. Aqui no Amazonas surgiu do Eduardo Braga, que antes se declarava branco e passou a virar pardo, e isso, claro, influenciaria, em tese, muito na arrecadação do fundo partidário. E aí nós fizemos material, Revista Cenário, não só a Revista Cenário, outros veículos de comunicação também, tanto que isso teve que ser revisto, né? Mas além dele, outras pessoas, porque ele está disputando um cargo majoritário, mas quantas outras aí não conseguiram obter recurso, se autodeclarando de uma cor que não é, só para se aproveitar. E aí a imprensa tem esse papel importante. E eu digo, sabe uma coisa, Laila, eu acho que acima de tudo a gente tem que ter muita coragem, sabe? Porque além de você buscar ter a técnica, ter o tempo, ter a reflexão, você tem que ser corajoso para enfrentar esse tipo de gente. Para falar a verdade, para buscar a verdade num lugar onde as pessoas gostam muito E tem que de publicar mentira. a verdade e sabendo de todas as consequências, porque às vezes você publica tudo certinho e ainda vem processo para cima de você. Eu queria só fazer um adendo aqui, parabenizar a fala da Paula, porque é realmente isso, né? Quando a gente fala de reserva de fundo eleitoral para impulsionar candidaturas negras,
a gente está falando de uma cota, né? Então é uma política... De uma dívida histórica que É uma temos. política de reparação, é Sim. uma política afirmativa e que deveria ser efetivamente fiscalizada. Então, cabe ao TCE, junto, enfim, órgãos de fiscalização como o MP, enfim, Sim. se mobilizar no sentido de criar bancas de heteroidentificação para candidaturas negras. Já até No criou âmbito o dos título estados, aí do tem que programa. criar. Tá Isso existe no âmbito Que das fique de universidades. sugestão. A gente falou no bloco anterior, que isso existe no âmbito das universidades e dos concursos públicos para testar a veracidade dessas autodeclarações. A gente, infelizmente, não pode se valer da boa-fé das pessoas. Porque não há, nem E nem tem sempre. como negar a necessidade de estabelecer essa cota Não num tem país como ter uma que política racista. reparatória eficaz se ela não for fiscalizada. E tem uma outra infelizmente. situação que tem que ser comentado, porque esses candidatos que se autodeclararam pardos e negros não possuem qualquer tipo de proposta voltada para Que é pior, essa bem população, colocado, né? verdade. Não existe proposta, quer dizer, é muito Realmente. fácil Alguns você... são até contrários das cotas. Sim, é muito fácil você agora querer ser negro e querer ser pardo, porque você tem uma foto, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, tudo bem, o Porque cachorrinho você faz espreguiça. bronzeamento artificial, faz meu salto. Olha, eu sempre, tento né? fazer o bronzeamento, mas Mas não funciona. Mas você não discute essa representatividade, você não verifica qual é a real necessidade dessa população. E pior, você sequer levanta a possibilidade de querer discutir essa desigualdade racial. social. E bem colocado, porque a gente não achou isso no plano de governo de Eduardo Braga. Não tem no plano de governo. Eu acho que de Praticamente ninguém. ninguém. Mas se o cara tava se utilizando Olha, disso, tinha que ter pelo menos alguma coisa lá pra disfarçar a tentativa Fica dele aquela de dica manobrar. Eleitor, é se um dos você pressupostos, né? realmente abre a boca, bate no peito pra falar mal de cota, verifique antes de usar esse Não frauda a discurso. cota. Se o seu candidato não tá de repente fraudando pra tentar se valer de uma coisa que você e ele criticam. E a Paula falou também de um assunto importante nessa questão da violência contra os jornalistas. Ontem eu estava vendo um dado da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e esse ano de 2022 aumentou a violência em 69,2%. O Brasil é um país extremamente perigoso para o trabalho de jornalistas. E, inclusive, isso já foi tema na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Enfim, é uma situação realmente perigosa e que aumentou bastante. Olha, a gente percebe nesse período aí muitos jornalistas que se calaram, e eu não culpo e nem condeno, porque eles, em algum momento, eles já vêm passando aí por processos de depressão, por questões pessoais, e eles falaram para mim: Paula, eu não vou entrar nessa briga, senão eu vou ficar louca e daqui a pouco posso me prejudicar de fato, irreversivelmente. Quem é que vai me ajudar? Então, assim, a gente fala muito da violência física, mas a violência psicológica, ela é capaz de matar um cidadão. A gente sabe disso. A gente Não sabe é claramente, não é um mimimi, né? Que mimimi você fala pra dor do outro, que a qual você não conhece, não sente. Então, eu tive colegas que falam comigo: poxa, eu gosto demais quando tu vai pro front, eu gosto demais quando tu vai pra cima. Teve um caso específico, só pra a gente concluir aqui, de que nós denunciamos uma escola militar que estava doutrinando mesmo, coloquei aspas porque nem é para ter aspas, alunos com informações inverídicas, fake news mesmo, sobre essa questão de direita e esquerda, sempre com aquele velho discurso: olha, não vamos querer que o Brasil vire uma Venezuela, que não muda, né, mano? Não tem outro discurso Não tem reflexivo. outro argumento. Não esse muda o próprio repertório. argumento não tem argumento, né? É um argumento vazio, raso. Total, porque não tem nem prova disso, né? Aí eles falando pra mim: poxa, Paula, achei muito legal, mas eu não tenho coragem de postar isso nos meus stories, eu não tenho coragem de postar isso no meu feed, porque eu sei dos ataques que eu vou sofrer e eu psicologicamente não estou preparada pra isso. Então, assim, acima de coragem física, você tem que ter muita coragem psicológica e emocional pra aguentar o que vem pra cima depois. E Paula, aproveitando, né, que aqui nós estamos conversando sobre esse papel, né, do jornalismo, que de fato denuncia, que fiscaliza, que busca a veracidade dos fatos, que busca realmente prestar um bom serviço à sociedade. Aí eu te pergunto, qual é o papel desse jornalismo combativo? Primeiro, dar exemplo. Principalmente essa questão do fazer o jornalismo um padrão ideológico, não tem como a gente ditar, né? Mas a gente tem que, pelo menos, ter uma sensibilidade de compreender esse tipo de jornalismo. Ele é inclusivo. Ele é inclusivo, ele é diverso, ele é democrático, ele expele discursos de ódio. É por aí, sabe?
Uma jornalista ontem, inclusive, veio falar comigo, será que não é ruim para ti se posicionar contra o Bolsonaro? Eu falei, amor da minha vida, porque eu tento ser uma pessoa muito educada, mas tem horas que não dá. Como eu posso associar o jornalismo da revista Cenário e o meu jornalismo com homofóbico, com misógino, com xenófobo, racista. Gente, vamos lá. Que odeia jornalistas. Que odeia jornalistas, né? Que odeia pobre, que o ministro dele faz discursos discriminatórios contra pobres, meu amor. Imagina eu me associar a este cidadão. Então, tudo que é contrário a ele, eu tenho que ser contrária também. Então, não faz sentido. Porque isso te prejudica economicamente. Amor, eu prefiro. Abro mão, não tem problema não. Porque isso eu penso que é o jornalismo, né? É o inclusivo, é o diverso, é o respeitoso, é o democrático. E eu digo a vocês, ninguém tem fórmula de fazer bom jornalismo, porque eu detesto dizer, eu não gosto da palavra imparcialidade, porque eu acredito... falar isso agora. Odeio, não tem, isso não existe, isso é uma coisa que ensinaram na faculdade, mas você vê que é a realidade. Luciana, que é jornalista também. Agora, é uma utopia total. Agora, a questão da tua parcialidade, ela é inclusiva ou exclusiva? Essa é a questão. Qual parte tu tá tomando parte, né? Então, você precisa compreender esse tipo de princípio para poder tentar fazer um jornalismo de qualidade. E não é um jornalismo melhor do mundo, pelo amor de Deus, porque a gente não tem aqui, senão, né? Mas, pelo menos, um jornalismo consciente, que a gente vai poder deitar a cabeça e dizer, pô, fiz aquilo que era possível fazer dentro do princípio, pelo menos democrático. É isso aí, Paula. E assim, é interessante porque todas nós acompanhamos o trabalho do Cenário, né? E de fato, vocês promovem essa diversidade, né? Vocês se importam com os seus leitores, vocês trazem a todo momento, constantemente, pautas importantes, notícias quentes de tudo que está acontecendo. E é isso que o nosso Estado precisa, é isso que Manaus precisa. Né? Uma postura do Cenário que vale a pena a gente aplaudir aqui, é que ela busca, o Cenário busca profissionais que tratem do tema com um certo conhecimento, com uma certa sensibilidade, para poder colocar a notícia, né, de maneira justa. Porque para você ser justo, não necessariamente você precisa ser imparcial, quando a injustiça está do outro lado. Então é sempre bom a gente ter esse alento, né? Em um momento que a gente está discutindo risco democrático, a gente ter, de fato, um veículo comprometido com a democracia, de dentro para fora, sabe? E lembrando, né, Paula, quando a gente... Eu sempre falo, eu jurei defender a Constituição, a democracia, enfim, quando eu fiz jornalismo, né, quando eu concluí o direito, quando eu passei na ordem. Então, assim, a gente, né, é forjado na faculdade para isso, para defender a democracia, para defender o interesse das minorias, né? Ter essa visão ampla. Então, acho que o bom jornalismo ele vem daí mesmo, não tem como fugir. O bolsonarismo pode virar minoria, né? Olha que interessante. Mas a gente fala da minoria, que é a maioria minorizada, né? Assim, agora, esse termo, ele tem essa outra visão. Agora, só para a gente finalizar essa parte aqui do jornalismo padrão, a gente falou sobre consciência, né? E eu vejo que tem muito essa questão da falta de consciência de alguns colegas da comunicação. É como se eles não refletissem, não vou escrever isso, vou colocar isso, e atinge de uma forma errada e até desrespeitosa alguém, mas eles não refletem. E sem provas e com fake news. Mas, Paulo, isso é um reflexo da própria sociedade brasileira. Atual, né? Essa né? falta de responsabilidade, essa falta de empatia, né? essa falta de se colocar no lugar do outro, Sim. de verificar uma preguiça intelectual, de verificar Preguiça a veracidade dos fatos. Porque, olha aqui, todas nós estamos com o celular. Então, a qualquer momento a gente consegue consultar o que quiser. Então, realmente são preguiçosos, né? Sem comprometimento algum. Mastiga, né? Ou então, para eles é conveniente. Tem que essa questão, porque o cara já vem com uma essência, e aí a gente vai falar da infância, vai lembrar, sabe, um pouquinho Freud, da infância ali, que já foi de alguma forma a sua personalidade deturpada, e aí a gente não culpa só a criança em si, mas o pai, todo aquele envolto, todo o contexto.
Aí ela já nasce ela já se cria com essa essência ruim. Aí só quer um motivo, um pretexto para colocar isso para fora, porque eu também acredito na preguiça e na essência ruim da pessoa, que ela só quer algo conveniente, um mau Tem gente que caratismo. nem é conveniente, tem gente que simplesmente só tá seguindo. Agora, Só eu vive acho pelo que, viver, né? assim, já que a gente está, né, aproveitando esse tempo para conversar um pouquinho sobre esse primeiro turno, a gente verifica uma coisa bem daqui da nossa região, que foi essa continuidade de várias famílias, né, que estão no poder já há bastante tempo. E aí, como é que tu vê essa continuidade? Eu vejo com muito medo e com muito pessimismo, porque você, primeiro, disso não tem representatividade, fato. E a gente não fala porque o cara não é negro só não, porque não é uma mulher, ou porque não é da comunidade LGBTQIA+, porque não é indígena, mas porque não tem representatividade de qualquer cidadão, entendeu? Cerdeiro é regra, né? Ou não não tem exceção. Representa os próprios interesses. São os próprios interesses da família. E a gente fala isso não é por conta dos novos, a gente fala isso com base no histórico dos antigos, porque a gente sabe, né? A gente vai olhar os projetos de lei, a gente vai olhar em que eles votaram, a gente vai avaliar as propostas, requerimentos, e é algo que sempre, de alguma forma, beneficiava a eles próprios ou amigos deles próprios. E isso é muito ruim. Mas por que eles estão lá? Porque o povo não sabe votar? Não, porque eles tiveram um maior poder econômico, um acesso maior ao dinheiro e fizeram com que esse recurso chegasse, ou seja, sua propaganda, seja seu santinho, seu WhatsApp, chegasse a essas pessoas, as pessoas tiveram acesso a eles. E aí a gente vai culpar as pessoas que votaram? É uma reflexão que se faz aqui, porque elas não vão ter representatividade do que elas precisam. Eles vão estar sempre defendendo interesses familiares, não só familiares das empresas dele, dos negócios dele, e muitas vezes dentro do governo também, dos negócios que eles têm no governo. Você está entendendo? Não vão representar a população nunca. Agora, a população votou neles, e aí? Sem entender. Por isso que é importante a gente ver, por isso que a gente falar sobre voto consciente, a gente tem que se aprofundar muito nisso futuramente, né? É por isso que eu amo Paulo Freire, eu amo a questão da educação libertadora, né? Porque é isso. Se as pessoas elas tivessem esse conhecimento de como elas servem a esses opressores... Para o cara ficar mais milionário ainda, mais poderoso ainda. Se eles soubessem que eles precisam, de alguma forma, romper essas amarras... Porque como que tu vai ter um preto indígena da periferia lá? Eu não aguento mais ir pra Câmara e pra Assembleia Legislativa e ver as mesmas pessoas, ou os filhos das mesmas pessoas, ou os sobrinhos das mesmas pessoas, ou os netos das mesmas pessoas. E é isso, a gente tem culpa, né? A gente se insere no meio, mas sabe que é muito por conta do sistema também, né? Então é isso. Quero agradecer, né, em nome da Aldaras, por você participar dessa gira de conversa, acrescentar, trazer a sua perspectiva, não só sobre política, mas sobre vivência, né, enquanto mulher, dona do seu empreendimento, que a todo momento tenta realmente romper, vou até utilizar a palavra que a Lu usou, romper com essa sociedade que é extremamente machista, racista, misógina. E Paula, muito obrigada. De verdade, muito obrigada. Então, esse é mais um episódio, quer dizer, esse é o primeiro episódio da segunda temporada. Que bom, segunda temporada, todo mundo pediu e voltando, né? Poxa, muito obrigada a todos que nos assistem. Comentem, sigam nossas páginas, @Aldaras_AM, Cenário Revistas, tá? E até o próximo episódio. Axé. Axé. Axé.